Um milionário encontrou uma mulher pobre com bebês gêmeos na rua e gritou: "Não vou te deixar aqui!" Ele mudou a vida dela para sempre, mas o que aconteceu com ele depois é de partir o coração. Uma história que irá tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei e comente de onde você está assistindo. Capítulo 1. A chuva de março em São Paulo despencava com uma fúria que transformava as ruas da Faria Lima numa torrente de água barrenta e luzes de neon desfocadas. Os arranha-céus do centro financeiro desapareciam entre as cortinas d'água que desciam do céu escuro como breu, criando uma atmosfera apocalíptica que fazia os executivos correrem desesperados em busca de abrigo. Rafael Montenegro ajustou o paletó Armani e olhou através da vidraça blindada de seu Mercedes-Benz S500, observando o movimento frenético lá fora. Aos 42 anos, tinha construído um império imobiliário que valia mais de 200 milhões de reais. Mas naquele momento, parado no trânsito caótico da avenida, sentia apenas o peso familiar do vazio que o acompanhava desde que saíra da reunião na Bovespa. "Senhor Montenegro, conseguimos fechar o negócio com os coreanos", disse Marcos, seu motorista e segurança, ajustando o retrovisor. "O senhor parece preocupado." Rafael passou a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas, um tique nervoso que desenvolveu depois dos 40. "Preocupado não. Cansado, talvez. 20 anos construindo isso tudo e às vezes me pergunto para quê." O Mercedes avançou lentamente pela Faria Lima encharcada. Rafael observava os mendigos correndo para se abrigar sob as marquises dos prédios comerciais. Uma visão que já havia se tornado tão comum que deixara de incomodá-lo. Ou pelo menos era o que ele pensava. Quando chegaram ao edifício Montenegro Tower, seu complexo comercial de 23 andares, Marcos estacionou na garagem subterrânea. "Quer que eu espere, senhor? A chuva não vai parar tão cedo." "Não precisa. Vou subir para o apartamento do último andar. Amanhã tenho reunião cedo mesmo." Rafael subiu pelo elevador privativo até o 23º andar, onde mantinha um apartamento corporativo para ocasiões como essa. O espaço minimalista, decorado por uma designer renomada, tinha vista panorâmica para toda a região da Berrini. Mas naquela noite, com a tempestade, as janelas revelavam apenas borrões de luz se movendo na escuridão. Serviu-se de um whisky Macallan de 25 anos e afrouxou a gravata Hermès. O silêncio do apartamento era quebrado apenas pelo som da chuva batendo no vidro e pelo zumbido distante do ar-condicionado. Aos poucos, outro som começou a perfurar a quietude. Um choro desesperado, agudo, que parecia vir de algum lugar lá embaixo. Aproximou-se da janela e tentou enxergar através da cortina d'água. No térreo, sob a marquise de entrada do prédio, distinguiu uma silhueta curvada. Rafael franziu o senho. Sua equipe de segurança era instruída a não permitir que moradores de rua se abrigassem ali. O choro ficou mais intenso. Na verdade, eram 2 choros simultâneos, agudos e desesperados. Rafael sentiu algo estranho se contorcer no peito, uma sensação que não experimentava há anos. Deixou o copo sobre a mesa de mármore Carrara e desceu pelo elevador até o térreo. José, o porteiro noturno, estava na guarita lendo uma revista. "José, tem alguém na entrada?" O homem de 50 anos levantou os olhos, surpreso. "Ah, senhor Montenegro, sim, uma moça com 2 bebês. Chegou faz umas 2 horas. Tentei pedir para sair, mas ela disse que os nenéns estão doentes e que com essa chuva... Você a deixou ficar?" José baixou a cabeça constrangido. "Desculpe, senhor, mas os bebês estavam chorando tanto e ela parecia tão desesperada. Pensei em chamar a polícia, mas..." Rafael acenou com a cabeça e caminhou em direção à entrada. Através do vidro da porta, pôde ver melhor a cena que o havia inquietado lá de cima.
Uma jovem de aparentemente 20 e poucos anos estava sentada no chão frio do mármore, encostada na parede. Vestia uma blusa surrada, jeans desbotado e tênis furados. Nos braços, embrulhados em mantas que já foram brancas, mas agora estavam acinzentadas e úmidas, 2 bebês choravam inconsolavelmente. Mas o que mais chamou a atenção de Rafael foi a postura da moça. Mesmo tremendo de frio, mesmo com os cabelos castanhos grudados no rosto pela umidade, ela cantarolava baixinho uma música para as crianças. Sua voz era suave, melodiosa, contrastando dramaticamente com a situação desesperadora. "Dorme, dorme, meu menino, que a mamãe está aqui pertinho", ela sussurrava, balançando os bebês com movimentos ritmados. Rafael empurrou a porta de vidro e o som da chuva ficou ensurdecedor. A jovem levantou os olhos imediatamente, assustada. Eram olhos verdes claros, intensos, que brilhavam mesmo na penumbra da iluminação noturna. "Por favor, senhor, eu sei que não posso estar aqui", ela disse rapidamente, com uma voz que revelava educação apesar das circunstâncias. "Mas meus filhos estão com febre e... Quanto tempo vocês estão aqui fora?" Rafael interrompeu, aproximando-se. A pergunta a desconcertou. Ela esperava uma ordem para se retirar, não interesse genuíno. "Desde ontem à tarde. Fomos despejados do quarto que eu alugava na Liberdade. O proprietário disse que bebê chorando demais incomoda os vizinhos." Rafael ajoelhou-se diante dela, observando os bebês mais de perto. Eram gêmeos, aparentando ter cerca de 4 ou 5 meses. Um menino e uma menina, ambos com febres evidentes pelos rostinhos vermelhos e respiração ofegante. "Eles precisam de um médico", ele disse. "Eu sei." A voz dela quebrou ligeiramente. "Tentei levar no posto de saúde mais cedo, mas estava fechado por causa do temporal. E o hospital particular..." Ela fez uma pausa, constrangida. "Não tenho como pagar." Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, apenas observando a cena. A determinação nos olhos verdes da moça, a forma como ela protegia os filhos mesmo em situação tão vulnerável, a dignidade que mantinha apesar de estar implorando abrigo, tudo isso mexeu com algo profundo dentro dele. "Como você se chama?" ele perguntou. Marina Silva Santos." Ela respondeu, limpando uma lágrima que escorria pela face. "E esses são o Gabriel e a Helena." "Escuta, Marina." Rafael se levantou, tomando uma decisão que o surpreendeu. "Eu tenho um apartamento vazio em Moema. Não é longe daqui. Você e as crianças podem ficar lá até se organizarem." Marina o encarou com desconfiança. "O senhor nem me conhece. Por que faria isso?" A pergunta ecoou na mente de Rafael. Realmente, por que estava fazendo aquilo? Ele que havia aprendido a calcular cada movimento, cada gesto, cada palavra. Por que se sentia compelido a ajudar uma completa desconhecida? "Porque", ele disse finalmente, "às vezes a vida nos dá oportunidades de fazer a coisa certa, e eu aprendi que essas oportunidades não aparecem com frequência." Marina hesitou, balançando os bebês que continuavam chorando. Eu não posso aceitar caridade, senhor. Não sou esse tipo de pessoa." "Não é caridade", Rafael respondeu, surpreendendo-se com a rapidez da resposta. "É um empréstimo. O apartamento está vazio mesmo, só acumulando IPTU. Você pode ficar até conseguir se reorganizar. Digamos, 3 meses." A chuva continuava caindo torrencialmente, criando uma cortina d'água que isolava os dois do resto do mundo. Marina olhou para os filhos, depois de volta para Rafael. Nos olhos verdes havia uma guerra silenciosa entre orgulho e necessidade desesperadora. 3 meses, ela repetiu lentamente. "E depois?" "Depois vocês já estarão de volta à vida normal", Rafael disse com uma convicção que não sentia completamente. Marina respirou fundo. "Tá bom, mas eu vou pagar de volta, senhor." "Rafael Montenegro, e não precisa me pagar nada."
Apenas cuide bem das crianças. Naquele momento, sem que nenhum dos dois pudesse prever, 2 vidas estavam prestes a se entrelaçar de forma irreversível. A tempestade lá fora era apenas o prenúncio das mudanças que estavam por vir. Continue 1448. Capítulo 2. O apartamento em Moema ficava no 12º andar de um edifício residencial na rua Graúna, a 15 minutos do centro financeiro. Quando Rafael abriu a porta e acendeu as luzes, Marina segurou a respiração. O espaço de 90 metros quadrados, com 2 quartos, sala integrada com a cozinha e uma varanda com vista para o Ibirapuera, era maior que qualquer lugar onde ela já havia morado. Meu Deus! Ela sussurrou, ainda segurando os gêmeos nos braços. Gabriel havia parado de chorar durante a viagem de carro, mas Helena continuava inquieta, se contorcendo contra o peito da mãe. Rafael observou a reação dela, enquanto acendia os outros interruptores. O apartamento estava mobiliado com o básico: sofá bege na sala, mesa de jantar para 4 pessoas, cama de casal no quarto principal e uma cama de solteiro no segundo quarto. Tudo limpo, funcional, mas sem personalidade. A geladeira deve estar vazia, ele disse, colocando as chaves sobre a bancada da cozinha americana. Amanhã posso mandar alguém fazer umas compras básicas. Não precisa, Marina respondeu rapidamente, ainda parada próxima à porta. Eu posso me virar, só... Onde ficam os berços? Eles não podem dormir na cama comigo, podem cair. Rafael parou. Berços? Claro que não. Havia berços. O apartamento era usado apenas para executivos em viagens de negócios ou como investimento. Não tem berços aqui, ele admitiu, mas posso providenciar amanhã cedo. Marina balançou a cabeça. Hoje eles dormem comigo mesmo. Já dormimos todos juntinhos outras vezes. Sua voz carregava um cansaço que ia além da exaustão física. Naquele momento, Helena começou a chorar novamente. Um choro agudo que ecoou pelas paredes nuas do apartamento. Marina começou a caminhar pela sala, balançando a bebê e cantarolando baixinho. Ela está com febre alta, Rafael observou, vendo o rostinho vermelho da criança. Sei disso, Marina respondeu, sem parar de andar. Preciso dar antitérmico para os 2, mas acabou o que eu tinha. Rafael tirou o celular do bolso. Vou ligar para meu médico particular. Ele pode vir aqui agora. A essa hora, Marina parou de andar e o encarou. Senhor Rafael, deve ser quase meia-noite. Dr. Carvalho é pediatra há 20 anos e já me deve alguns favores. Não vai se incomodar. Marina hesitou. Aceitar a moradia temporária já havia sido difícil para seu orgulho. Aceitar mais favores parecia estar cruzando uma linha invisível. Mas Helena chorava cada vez mais forte e Gabriel começava a se agitar novamente nos seus braços. Tá bom, ela cedeu finalmente. Mas eu vou anotar tudo e pagar de volta quando puder. Rafael fez a ligação e, surpreendentemente, Dr. Carvalho concordou em fazer a visita noturna. Enquanto esperavam, Marina explorou o apartamento com mais calma. Na cozinha, abriu a geladeira vazia e os armários sem mantimentos. No banheiro, encontrou toalhas limpas e produtos básicos de higiene. Posso dar um banho neles? Ela perguntou. Estão suados por causa da febre. Claro, use o que precisar. Marina desapareceu no banheiro com os bebês. Rafael ficou sozinho na sala, observando o apartamento com olhos diferentes. De repente, o espaço que sempre lhe parecera adequado e funcional, agora parecia frio e impessoal. Faltava vida ali. O som da água correndo misturava-se com a voz suave de Marina cantando para os filhos. Era uma música que Rafael não reconhecia, talvez uma canção de ninar que ela mesma inventara. A melodia simples preencheu o apartamento de uma forma que a mobília cara nunca conseguira. 30 minutos depois, Dr. Carvalho chegou com sua maleta médica. Era um homem de 60 anos.
cabelos brancos e óculos de armação dourada, que conhecia Rafael desde que ele comprara o plano de saúde, mais caro de São Paulo. "Onde estão os pequenos pacientes?" ele perguntou, tirando o casaco molhado pela chuva. Marina saiu do quarto segurando os gêmeos, agora limpos e vestindo apenas fraldas. Ela havia encontrado 2 toalhas pequenas no armário e os embrulhara como se fossem mantas improvisadas. Dr. Carvalho examinou primeiro Gabriel, depois Helena. Usou o estetoscópio, verificou a temperatura, examinou os ouvidos e a garganta de ambos com uma lanterninha pequena. "Infecção no ouvido", ele diagnosticou. "Nada grave, mas precisa de antibiótico. Provavelmente pegaram friagem por ficarem expostos à umidade." Marina baixou a cabeça constrangida. "É culpa minha. Não, deveria ter saído na chuva com eles." "Você fez o que podia com os recursos que tinha", Dr. Carvalho disse gentilmente, prescrevendo os medicamentos. "Agora eles vão melhorar rapidinho." Quando o médico foi embora, Marina estava visivelmente aliviada. Os bebês haviam tomado o primeiro antibiótico e dormiam finalmente em seus braços. "Vou deixar você se instalar", Rafael disse, pegando as chaves do carro. "Amanhã mando alguém trazer os berços e fazer umas compras básicas." "Espera", Marina o chamou quando ele já estava na porta. "Por que está fazendo isso? De verdade?" Rafael parou com a mão na maçaneta. Era a 2ª vez naquela noite que ela fazia a mesma pergunta, e ele ainda não tinha uma resposta satisfatória. "Minha mãe morreu quando eu era pequeno", ele disse finalmente, sem se virar. "Meu pai, ele nunca se recuperou. Ficamos muito tempo passando necessidade antes que ele conseguisse se reerguer. Lembro do desespero nos olhos dele quando não tinha dinheiro para me levar no médico." Marina ficou em silêncio, processando a informação. "Acho que..." Rafael continuou. "Quando vi você ali embaixo, vi um pouco dele, e pensei que se alguém tivesse ajudado na época..." Ele deixou a frase no ar e saiu, fechando a porta suavemente. Marina ficou sozinha no apartamento silencioso, segurando os filhos que finalmente dormiam tranquilos. Pela primeira vez em meses, sentia-se segura. Mas junto com o alívio, veio também uma inquietação que ela não conseguia nomear. Quem era realmente Rafael Montenegro? E por que sentia que aceitar a ajuda dele ia mudar sua vida de uma forma que ia além da moradia temporária? Lá fora, a chuva finalmente começava a diminuir, mas dentro do apartamento, uma nova tempestade estava apenas começando. Continue 15, capítulo 3. O despertador do celular de Marina tocou às 5:30 da manhã, como sempre. Era um hábito que ela mantinha desde os tempos em que trabalhava como balconista numa farmácia em Santo André. Acordar cedo para aproveitar os momentos de silêncio antes que o mundo acordasse e a vida se tornasse uma correria desesperada. Mas dessa vez era diferente. Quando abriu os olhos, levou alguns segundos para lembrar onde estava. O teto branco e liso, as cortinas beges filtrando a luz do amanhecer, o cheiro de limpeza e móveis novos, tudo tão diferente do quarto apertado e mofado da pensão onde vivera até 2 dias antes. Gabriel e Helena dormiam, tranquilamente ao seu lado na cama de casal, cada um aninhado numa lateral. A febre havia baixado durante a madrugada, e pela primeira vez em semanas, os dois conseguiram dormir por mais de 2 horas seguidas. Marina levantou-se devagar para não acordá-los e caminhou até a cozinha americana. Pela janela da sala, podia ver o movimento matinal de Moema. Pessoas elegantes saindo dos prédios para caminhar no parque, carros importados nas vagas da garagem, porteiros uniformizados varrendo as calçadas. Um mundo tão distante do seu que parecia irreal estar ali. Abriu a geladeira e confirmou o que já sabia. Estava completamente vazia. No armário, encontrou apenas um pacote de açúcar cristal esquecido e alguns sachês de adoçante.
Seu estômago roncou, mas ela já estava acostumada com a fome. O que a preocupava era que não tinha leite em pó para fazer a mamadeira dos gêmeos quando acordassem. Verificou a carteira, R$ 17,40. Dinheiro suficiente para comprar leite e algumas coisas básicas no mercadinho da esquina. Mas significaria deixar Gabriel e Helena sozinhos no apartamento, coisa que jamais faria. Foi quando ouviu o barulho de chaves na fechadura. Marina sentiu o coração disparar. Será que Rafael havia mudado de ideia? Vinha expulsá-la? Correu para o quarto e pegou os bebês no colo, ainda sonolentos. Oi, Marina? A voz de Rafael ecoou da entrada. Ela saiu do quarto segurando os gêmeos. Rafael estava na cozinha, acompanhado de uma mulher de meia idade, baixinha e robusta, que carregava várias sacolas de supermercado. Desculpa entrar assim, Rafael disse, parecendo genuinamente constrangido. Esqueci de avisar. Esta é a Dona Conceição, minha antiga governanta. Trouxe algumas coisas básicas. Dona Conceição, uma senhora de uns 50 anos, com cabelos grisalhos presos num coque e olhos bondosos, sorriu para Marina. Oi, minha filha. Trouxe tudo que precisa para os pequenos e mais algumas coisinhas. Marina observou as duas pessoas esvaziando as sacolas na cozinha. Leite em pó, fraldas, papinha pronta, frutas, pães, ovos, leite, café, açúcar, óleo, arroz, feijão, carne moída. Mais comida do que ela via junta há meses. Isso tudo deve ter custado uma fortuna, Marina murmurou, sentindo uma mistura de gratidão e humilhação. Bobagem, Rafael disse, evitando olhá-la diretamente. Dona Conceição já compra para minha casa mesmo. Foi só pedir para trazer em dobro. Dona Conceição se aproximou de Marina e estendeu os braços. Posso pegar um dos nenéns? Adoro bebê. Marina hesitou por um segundo antes de entregar Helena. A mulher pegou a bebê com naturalidade, de quem havia cuidado de muitas crianças. Que linda! Dona Conceição sussurrou, fazendo cócegas na barriguinha de Helena. E o menino também, igualzinhos. Quantos meses? 5 meses na semana que vem, Marina respondeu, relaxando ligeiramente. Ai, que delícia essa idade! Já sorriem, já reagem. Doutor Rafael, o senhor trouxe os berços que prometeu? Rafael verificou o relógio. Devem chegar daqui a pouco. Encomendei na madrugada numa loja 24 horas. Marina o encarou, surpresa. O senhor não dormiu? Eu tenho insônia às vezes. Ele mentiu. Verdade era que havia passado a noite toda pensando na situação, fazendo listas mentais do que bebês precisariam, pesquisando na internet sobre cuidados infantis, assuntos sobre os quais sabia absolutamente nada. Dona Conceição percebeu a tensão no ar e decidiu quebrar o clima. Marina, você sabe cozinhar? Posso ensinar umas receitas simples para os pequenos quando eles estiverem maiorzinhos? Sei um pouco, Marina respondeu. Minha avó me ensinou algumas coisas antes de morrer, mas faz tempo que não tenho uma cozinha de verdade para praticar. Então, hoje mesmo já pode começar. Essa cozinha aqui é um sonho, toda equipada. Rafael observou a interação entre as duas mulheres enquanto preparava uma mamadeira para Gabriel, que havia acordado e começado a reclamar. Havia algo reconfortante na cena doméstica. Dona Conceição organizando as compras, Marina segurando Helena e cantarolando baixinho, o cheiro de café fresco que começava a perfumar o ambiente. Preciso ir para o escritório, ele anunciou, depois de verificar que Gabriel aceitava bem a mamadeira. Dona Conceição, pode ficar um pouco para ajudar a Marina a se instalar? Claro, doutor Rafael. Vou ensinar onde ficam as coisas e deixar tudo organizadinho. Na porta, Rafael hesitou. Marina, se precisar de alguma coisa, meu número está na geladeira. Qualquer emergência. Obrigada. Ela disse simplesmente, mas seus olhos verdes transmitiam uma gratidão que ia muito além da palavra.
Quando Rafael saiu, Dona Conceição se virou para Marina com um sorriso maternal. Esse homem tem coração de ouro, viu? Trabalho na casa da família Montenegro há 15 anos. Já vi ele ajudar muita gente, mas sempre de longe, sabe? Nunca assim, pessoalmente. Ele sempre foi assim? Marina perguntou curiosa. Ah, não. O doutor Rafael mudou muito depois que o irmão dele... Bem, é uma história triste. Ele ficou muito fechado. Só pensava em um trabalho. Mas ultimamente... Dona Conceição fez uma pausa, observando Marina cuidadosamente. Ultimamente, ele anda diferente, mais humano. O interfone tocou, anunciando a chegada dos berços. Quando os entregadores subiram com as caixas, Marina se deu conta da dimensão do que estava acontecendo. Não eram apenas berços, eram berços importados, caros, com móveis musicais e todo tipo de acessório. Isso aqui custa mais que meu salário de 6 meses, ela murmurou para Dona Conceição. Para ele é dinheiro trocado, filha. Não se preocupe com isso. Se preocupe em cuidar bem desses pequenos e de você mesma. Enquanto os homens montavam os berços no segundo quarto, Marina sentou-se no sofá com os gêmeos. Pela primeira vez em muito tempo, eles pareciam completamente relaxados e satisfeitos. Gabriel brincava com os próprios pezinhos e Helena observava as luzes do móbile com fascínio. Mas junto com o alívio, Marina sentia crescer dentro dela uma ansiedade que não conseguia nomear. Rafael Montenegro havia aparecido em sua vida como um anjo salvador, oferecendo exatamente o que ela precisava no momento exato em que precisava. Era quase bom demais para ser verdade. E se fosse? Continue. 1507. Capítulo 4. 2 semanas depois, Marina havia estabelecido uma rotina que lhe dava a ilusão de normalidade. Acordava às 5h30, preparava café forte, um luxo que não podia se permitir há meses. Organizava as mamadeiras dos gêmeos e aproveitava os primeiros raios de sol da manhã na varanda para dar banho de sol nos bebês. Naquela quinta-feira de abril, enquanto Gabriel e Helena dormiam tranquilamente nos berços caros que já faziam parte natural do ambiente, Marina decidiu organizar os papéis que guardava numa pasta plástica surrada, sua documentação e alguns pertences pessoais que conseguira salvar do despejo. Sentou-se na mesa de jantar e espalhou os documentos, certidões de nascimento dos gêmeos, carteira de trabalho, alguns recibos médicos do parto, comprovantes de endereços antigos. Entre eles, encontrou uma carta amarelada que não abria há meses, a última correspondência que recebera de João, seu falecido marido, escrita do hospital nos últimos dias de vida. Suas mãos tremeram ligeiramente ao desdobrar o papel. A caligrafia de João, sempre caprichada, mesmo doente, revelava palavras que ela havia lido dezenas de vezes, mas que ainda faziam seu peito apertar. Marina, meu amor, se está lendo isto é porque não consegui mais lutar. Perdoa eu não ter conseguido dar para você e nossos filhos a vida que vocês merecem. A construtora nunca assumiu a responsabilidade pelo acidente. Procura o advogado Dr. Henrique Souza na Rua Augusta. Ele disse que pode ajudar. Te amo para sempre. João. Marina fechou os olhos, tentando afastar a onda de tristeza familiar. João morrera há 8 meses, vítima de complicações de uma infecção generalizada que começou depois do acidente na obra. Um andaime mal fixado havia desabado, esmagando sua perna direita. A empresa alegou que foi imprudência do funcionário e se recusou a pagar qualquer indenização. Foi quando seu olhar foi atraído para outro papel, no fundo da pasta. Um panfleto publicitário antigo da Montenegro Construções, a empresa onde João trabalhava quando se acidentou. Ela havia guardado como prova para a ação judicial que nunca conseguiu mover por falta de dinheiro para advogado. Marina pegou o panfleto e o observou com atenção. No rodapé, em letras pequenas, lia-se: Montenegro Construções Litera Beixapu,
Rafael Montenegro, diretor-presidente. O sangue parou de circular em suas veias. Rafael Montenegro. O mesmo Rafael Montenegro que a havia recolhido da chuva, oferecido moradia, pagado médico particular para seus filhos. O mesmo homem que havia destruído sua vida ao recusar responsabilidade pela morte do marido. As mãos de Marina começaram a tremer violentamente. Pegou o celular e pesquisou Rafael Montenegro Construtora no Google. Dezenas de resultados apareceram. Fotos dele em eventos sociais, matérias sobre seus empreendimentos imobiliários, entrevistas em revistas de negócios. Era ele, sem dúvida. Marina correu para o banheiro e vomitou. A ironia cruel da situação a sufocava. Durante 2 semanas, havia se sentido grata ao homem que provavelmente havia ordenado que os advogados da empresa negassem qualquer responsabilidade pela morte de João. Quando conseguiu se controlar, voltou para a sala e releu a carta do marido. A construtora nunca assumiu a responsabilidade pelo acidente. Montenegro Construções, Rafael Montenegro. O som da chave na fechadura a fez sobressaltar. Rafael entrava para sua visita diária, um costume que havia desenvolvido de passar no apartamento no fim da tarde para ver como estavam as crianças. "Oi, Marina", ele disse alegremente, colocando uma sacola de farmácia sobre a bancada. "Trouxe os vitamínicos que o Dr. Carvalho receitou para os pequenos. Como eles estão?" Marina o encarou em silêncio, tentando controlar a raiva que fervia dentro dela. Ali estava o homem elegante de terno Hugo Boss, relógio Rolex no pulso, falando carinhosamente de seus filhos, o mesmo homem que havia condenado sua família à miséria. "Estão bem", ela respondeu com uma frieza que o surpreendeu. Rafael notou a mudança no tom dela. "Aconteceu alguma coisa? Você parece diferente." Marina respirou fundo. Cada fibra do seu ser gritava para confrontá-lo ali mesmo, para jogar na cara dele a hipocrisia de se fazer de bom samaritano. Mas uma voz racional sussurrava que ela precisava pensar estrategicamente. Não tinha para onde ir. Os filhos precisavam daquele lugar seguro, pelo menos por enquanto. "Não aconteceu nada", ela mentiu. "Só estou cansada." Rafael se aproximou dos berços, onde Gabriel e Helena dormiam. Marina observou sua expressão genuinamente carinhosa ao olhar para as crianças, e isso a enfureceu ainda mais. Como ele conseguia demonstrar amor por seus filhos enquanto havia negado qualquer compaixão quando eles mais precisaram? "Eles estão crescendo rápido", Rafael murmurou, ajeitando a mantinha de Helena. "Helena já está tentando rolar na cama." "É", Marina respondeu secamente. Rafael percebeu que algo estava definitivamente errado. "Marina, se eu fiz alguma coisa que te incomodou..." "Você não fez nada", ela o interrompeu, mas a amargura na voz era inconfundível. Durante os próximos 20 minutos, Rafael tentou manter uma conversa normal, mas Marina respondia com monossílabos. Quando ele finalmente foi embora, ela trancou a porta e se encostou nela, deslizando até sentar no chão. Agora, ela sabia a verdade. A pergunta era: o que fazer com essa informação? Pela janela, via as luzes de São Paulo se acendendo na chegada da noite. Em algum lugar dessa cidade, Rafael Montenegro voltava para sua vida de luxo, provavelmente sem fazer ideia de que a mulher que ele estava salvando era a viúva de um homem que morreu por negligência da sua empresa. Marina pegou a carta de João novamente e a releu. No final, além da declaração de amor, havia um post-scriptum que ela sempre ignorara. "Não deixa isso passar. Luta pelos nossos filhos. Eles merecem justiça." Pela primeira vez desde a morte do marido, Marina sentiu algo além de tristeza e desespero. Sentiu raiva, e raiva, ela estava descobrindo, podia ser uma força muito poderosa. Continue 15:19. Capítulo 5. O mês de maio trouxe consigo um frio peculiar de São Paulo, aquele que penetra nos ossos e torna as manhãs mais lentas e melancólicas.
Marina acordou como sempre às 5h30, mas dessa vez o peso no peito não era apenas da saudade de João. Era a angústia de carregar um segredo que crescia dentro dela como um tumor. Havia passado 3 semanas desde a descoberta sobre Rafael Montenegro. 3 semanas fingindo normalidade enquanto ele continuava suas visitas diárias, trazendo presentes para as crianças e se comportando como um benfeitor genuíno. A cada dia, a hipocrisia da situação se tornava mais insuportável. Gabriel e Helena, alheios ao drama que se desenrolava ao redor deles, floresciam no ambiente seguro e confortável. Haviam ganhado peso, suas bochechas estavam rosadas e saudáveis, e começavam a demonstrar personalidades distintas. Gabriel era mais calmo e observador, enquanto Helena era agitada e curiosa, sempre tentando pegar objetos que estivessem ao seu alcance. Marina preparava café na cozinha quando ouviu o familiar barulho da chave na fechadura. Era cedo demais para ser Rafael. Normalmente, ele só aparecia depois das 6 da tarde. Seu coração acelerou. Marina! A voz de Rafael ecoou pela sala. Desculpa a hora, mas trouxe uma surpresa. Ela saiu da cozinha, enxugando as mãos num pano de prato, e o encontrou acompanhado de uma mulher jovem de aproximadamente 25 anos. Tinha cabelos loiros lisos, roupas caras e um sorriso que parecia ensaiado. Esta é a doutora Patrícia Andrade, Rafael disse, parecendo animado. É pediatra particular e vai acompanhar o desenvolvimento dos gêmeos. Marina encarou a mulher loira, que a cumprimentou com um aperto de mão firme demais e um olhar avaliativo que durou alguns segundos a mais que o necessário. Muito prazer, Marina, Patrícia disse com voz educada, mas fria. Rafael me contou sobre sua situação. Deve ser muito difícil criar 2 bebês sozinha. A forma como ela enfatizou sozinha fez Marina ranger os dentes. Estou me virando bem, obrigada. Claro, claro. Mas é sempre bom ter acompanhamento. Ele é profissional, não é? Patrícia sorriu novamente, mas não havia calor na expressão. Posso ver as crianças? Marina guiou-os até o quarto, onde Gabriel e Helena dormiam. Patrícia examinou os bebês com eficiência profissional, fazendo anotações numa prancheta cara. Rafael observava tudo com atenção, como se estivesse genuinamente preocupado com o bem-estar das crianças. Estão ótimos, Patrícia concluiu. Desenvolvimento perfeito para a idade. Marina está fazendo um bom trabalho. O tom condescendente a fez Marina cerrar os punhos. Obrigada pela aprovação. Ela respondeu com sarcasmo mal disfarçado. Rafael notou a tensão. Marina, a doutora Patrícia pode vir uma vez por semana para acompanhar? Não precisa, Marina o interrompeu. O doutor Carvalho já cuida deles muito bem. Patrícia trocou um olhar significativo com Rafael. Bem, vou deixar meu cartão caso mude de ideia. Ela estendeu um cartão de visita elegante para Marina. E Rafael, podemos conversar do lado de fora? Os dois saíram para a varanda, deixando Marina sozinha com as crianças. Através da janela entreaberta, ela conseguiu ouvir fragmentos da conversa. Não parece muito receptiva, murmurou Patrícia. Está passando por um momento difícil. A voz de Rafael respondeu. Cuidado com essas situações. Mulheres vulneráveis podem se tornar muito dependentes. Marina sentiu o sangue ferver. Dependente? Aquela mulher não fazia ideia do que ela havia passado, de como havia lutado para manter os filhos vivos e seguros durante meses. E Rafael permitia que ela falasse assim de uma situação que ele próprio havia criado ao destruir sua família. Quando voltaram para dentro, Marina os esperava de pé na sala com os braços cruzados. Doutora Patrícia, obrigada pela visita, ela disse com frieza. Mas como eu disse, já temos pediatra. Patrícia sorriu constrangidamente. Claro. Rafael, vou te ligar mais tarde. Ela se despediu e saiu, deixando um perfume caro e certa tensão
no ar. Rafael ficou alguns segundos em silêncio, observando Marina. Você não gostou dela. Não gostei da forma como ela falou comigo, Marina respondeu honestamente, como se eu fosse incapaz de cuidar dos meus próprios filhos. Ela não quis dizer isso. Que sim. Marina o encarou diretamente. E você deixou. Rafael pareceu genuinamente surpreso. Marina, eu jamais... Jamais o quê? Ela explodiu, toda a raiva represada das últimas semanas, finalmente encontrando uma saída. Jamais trataria alguém como inferior. Jamais deixaria que outras pessoas me julgassem. Jamais. Ela parou abruptamente, percebendo que estava prestes a revelar o que sabia. Respirou fundo, tentando se controlar. Jamais o quê, Marina? Rafael insistiu, se aproximando dela. Fala comigo, o que está acontecendo? Você está diferente há semanas. Marina olhou para ele, os olhos castanhos preocupados, a expressão genuinamente confusa, e por um momento quase acreditou que ele realmente se importava. Mas então se lembrou da carta de João, da negativa da construtora, dos meses de desespero. Nada está acontecendo, ela mentiu novamente. Só estou cansada de ser tratada como caridade. Você não é caridade, Rafael disse firmemente. Você é o que eu sou, Rafael. Marina o desafiou. Sou o que para você? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Rafael a encarou por longos segundos, como se estivesse tentando encontrar uma resposta que ele mesmo não sabia. Você é... Ele começou, depois hesitou. Você é uma pessoa que precisava de ajuda. E seus filhos são crianças inocentes que merecem ter uma chance na vida. A resposta, embora honesta, doeu mais do que Marina esperava. Ela era apenas um projeto de caridade para ele, uma forma de aliviar a consciência pesada. Entendi, ela disse friamente. Uma pessoa que precisava de ajuda. É isso que eu sou. Rafael percebeu que havia dito algo errado, mas não sabia exatamente o que. Marina, eu não quis... Você pode ir? Ela o interrompeu. Preciso dar banho nas crianças. Rafael hesitou na porta. Amanhã é sexta. Que tal eu levar vocês para almoçar fora? Gabriel e Helena já podem sair. Não, obrigada. A resposta veio rápida e definitiva. Depois que ele saiu, Marina sentou-se no sofá e chorou pela primeira vez desde que descobrira a verdade. Chorou de raiva, de frustração, de saudade de João e do medo do que o futuro reservava. Helena acordou e começou a chorar também, como se sentisse o estado emocional da mãe. Marina a pegou no colo e automaticamente começou a cantarolar a mesma música de ninar que João costumava cantar quando ela estava grávida. Enquanto balançava a filha, uma ideia começou a se formar em sua mente. Uma ideia perigosa, mas que talvez fosse sua única chance de conseguir justiça para João e um futuro melhor para os filhos. Se Rafael Montenegro queria brincar de bom samaritano, ela ia deixar. Mas dessa vez, seria ela quem ditaria as regras do jogo. Continue 15:39. Capítulo 6. Marina passou o fim de semana elaborando um plano. Não era algo elaborado ou sofisticado. Ela não tinha experiência em manipulação ou vingança, mas tinha algo que poucos possuíam: motivação absoluta, alimentada pela injustiça e pelo amor pelos filhos. Na segunda-feira, quando Rafael apareceu para sua visita habitual, ela o recebeu com um sorriso que custou toda a sua força de vontade fingir. Oi, ela disse, abrindo a porta com Gabriel no colo. Desculpa o jeito que te tratei sexta-feira. Estava com TPM e descontei em você. Rafael pareceu aliviado. Imagina, Marina, eu entendo que deve ser muito estressante cuidar de duas crianças pequenas sozinha. É sim, ela concordou, permitindo-se parecer vulnerável. Às vezes me sinto tão perdida se não fosse você. Deixou a frase no ar, observando a reação dele. Você não precisa se sentir assim.
Rafael disse, entrando no apartamento. Está fazendo um trabalho maravilhoso com eles. Marina serviu café e eles se sentaram na sala enquanto as crianças brincavam no tapete. Ela havia passado horas ensaiando como conduzir aquela conversa. Rafael, ela começou, mexendo nervosamente na xícara. Posso te perguntar uma coisa pessoal? Claro! Por que nunca se casou? Um homem como você... Rafael hesitou, uma sombra passando por seus olhos. Digamos que aprendi cedo a não confiar muito nas pessoas, especialmente quando há dinheiro envolvido. Alguém te machucou? Meu irmão mais novo, ele respondeu, após uma pausa longa. Rodrigo, quando meu pai morreu, deixou a empresa para nós dois dividirem. Rodrigo forjou documentos, suborna advogados e tentou me tirar da sociedade. Quase conseguiu. Marina sentiu uma pontada inesperada de... Seria pena? Afastou o sentimento rapidamente. Que coisa horrível, ela disse, forçando compaixão na voz. Família deveria ser sagrada. Deveria. Rafael concordou amargamente. Depois disso, aprendi que é melhor manter distância das pessoas. Negócios são negócios. Sentimentos são sentimentos. Misturar os dois só dá problema. A ironia das palavras dele não passou, despercebida por Marina. João havia morrido exatamente porque Rafael mantivera essa filosofia fria ao negar responsabilidade pelo acidente. Mas você está aqui, ela observou, cuidando de mim e das crianças. Isso não é só negócio. Rafael a encarou por um momento, como se estivesse vendo-a pela primeira vez. Não, ele admitiu. Não é só negócio. Marina baixou os olhos, fingindo timidez. Às vezes penso no que teria acontecido se você não tivesse aparecido naquela noite. Eu e as crianças na rua, com aquela tempestade. Não pensa nisso, Rafael disse firmemente. Vocês estão seguros agora. Por enquanto, ela murmurou. Como assim? Marina respirou fundo, preparando-se para a parte mais difícil do plano. Os 3 meses que você ofereceu, já passou mais da metade. Eu sei que preciso encontrar um lugar para morar logo. Rafael franziu o senho. Marina, não precisa se preocupar com isso agora. Preciso sim, ela insistiu, permitindo que lágrimas reais brotassem, porque era verdade. Ela estava aterrorizada com a possibilidade de voltar para a rua. Eu não quero abusar da sua bondade. Mas o salário que ganho na loja mal dá para comprar fralda e leite. Como vou conseguir dar entrada numa casa? Rafael ficou em silêncio, observando-a lutar para controlar as lágrimas, enquanto Gabriel tentava pegar seus dedos. Que loja? Ele perguntou. Marina percebeu que havia cometido um erro. Ela não havia mencionado antes que estava procurando trabalho. Eu... consegui um emprego numa loja de roupas infantis no shopping Iguatemi. Trabalho enquanto as crianças dormem, das 2 às 6. Como você vai no shopping? Quem cuida deles? Marina havia preparado essa resposta. Dona Conceição se ofereceu para ficar com eles algumas vezes por semana, e quando não pode, leva os 2 comigo. A gerente é compreensiva. Era uma mentira completa. Marina ainda não havia conseguido trabalho nenhum, mas sabia que Rafael era protetor, e a ideia dela carregando 2 bebês para trabalhar o incomodaria. Como previsto, Rafael pareceu perturbado. Marina, isso não está certo. 2 crianças pequenas num shopping. É o que eu tenho, ela disse com dignidade forçada. Não vou ficar de braços cruzados esperando as coisas caírem do céu. Rafael se levantou e caminhou até a janela, observando o movimento da rua. Marina o observava atentamente, tentando ler suas expressões. E se, ele disse lentamente, sem se virar, você não precisasse se preocupar com isso? Como assim? E se você pudesse ficar aqui? Permanentemente? O coração de Marina disparou, mas ela manteve a voz controlada. Rafael, eu não posso aceitar isso. Seria demais. Escuta, ele se virou para encará-la.
Esse apartamento fica vazio a maior parte do tempo mesmo. E você está cuidando dele, mantendo tudo limpo e organizado. É como se você fosse uma caseira. Marina fingiu considerar a proposta. Na verdade, era exatamente o que esperava que ele oferecesse. Eu não sei, ela disse hesitante. Parece caridade demais. Não é caridade se você trabalhar por isso, Rafael respondeu rapidamente. Você cuida do apartamento e eu cuido de vocês. É uma troca justa. Marina olhou para Gabriel, que havia adormecido em seus braços, depois para Helena, que brincava com um chocalho no tapete. Você tem certeza? Ela perguntou. E se você se arrepender? E se conhecer alguém e quiser casar? E se sua família não aprovar? Minha família, Rafael disse com amargura, se resume à minha mãe, que vive no próprio mundo de eventos sociais e não se mete na minha vida. E quanto a casar? Ele fez uma pausa. Acho que esse navio já partiu para mim. Marina sentiu algo estranho se contorcer no peito. Uma mistura de triunfo e algo que preferia não identificar. Então, posso ficar? Ela perguntou com a voz de uma criança pedindo permissão. Pode. Rafael sorriu. Na verdade, seria um alívio para mim saber que tem alguém cuidando deste lugar. Quando ele foi embora naquela noite, Marina se olhou no espelho do banheiro. O plano estava funcionando perfeitamente. Rafael Montenegro estava se apegando a ela e às crianças, oferecendo exatamente a segurança que ela precisava. Mas por que, então, se sentia tão vazia? Talvez porque, durante aqueles momentos na sala, quando ele falou sobre a traição do irmão e sobre nunca ter se casado, ela havia visto algo muito parecido com a dor que carregava dentro de si. E por um segundo terrível, havia quase esquecido que ele era o inimigo. Continue. 15:45. Capítulo 7. Junho chegou trazendo consigo uma rotina que Marina jamais imaginara possível apenas 4 meses antes. As manhãs começavam sempre da mesma forma. Acordava às 5:30, com o choro manhoso de Helena, que havia desenvolvido o hábito de acordar pontualmente nesse horário, como um despertador humano. Gabriel, por outro lado, dormia como um anjo até às 7, momento em que acordava sorrindo e balbuciando sons que Marina jurava serem tentativas de dizer mamãe. Os gêmeos haviam desenvolvido personalidades tão distintas que às vezes ela se perguntava como podiam ter dividido o mesmo útero por 9 meses. Naquela quinta-feira especial, Marina preparava um café mais caprichado que o usual. Era aniversário de 6 meses dos gêmeos e Rafael havia prometido aparecer mais cedo para celebrar. Ela vestira sua blusa mais bonita, uma peça azul marinho que havia sido presente de João no último aniversário de casamento, e penteara os cabelos com mais cuidado, enquanto organizava a mesa com um pequeno bolo que havia feito durante a madrugada. Aproveitando que as crianças dormiam, Marina refletia sobre como sua vida havia mudado drasticamente. O apartamento já não parecia mais estranho ou temporário. Suas coisas estavam espalhadas naturalmente pelos cômodos, produtos de bebê no banheiro, roupinhas secando no varal da área de serviço, brinquedos coloridos pelo chão da sala. Rafael também havia mudado. Suas visitas diárias, inicialmente formais e breves, agora se estendiam por horas. Ele chegava do trabalho, afrouxava a gravata, tirava o paletó e se sentava no chão para brincar com Gabriel e Helena, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Um homem que confessara não saber nada sobre crianças, agora sabia exatamente como fazer Helena parar de chorar, cantarolando uma música de Cazuza que ela adorava, e que Gabriel ficava hipnotizado assistindo ao movimento dos peixes no aquário que Rafael havia instalado na sala. Às 7 em ponto, como prometido, ele chegou carregando uma sacola enorme da Tocan Stock e um sorriso que iluminou o rosto quando viu o bolo sobre a mesa. Você fez isso? Ele perguntou, genuinamente impressionado. Fiz de madrugada.
Marina respondeu, tentando conter o orgulho na voz. É bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Receita da minha avó. Rafael se aproximou da mesa e inalou o aroma doce. Cheira melhor que qualquer confeitaria cara que eu conheço. Marina sentiu o rosto esquentar com o elogio. Nos últimos meses, os elogios de Rafael haviam se tornado importantes demais para ela, e isso a incomodava profundamente. O que trouxe aí? Ela perguntou apontando para a sacola. Surpresas para os aniversariantes. Rafael sorriu misteriosamente. Mas primeiro, onde estão os heróis da festa? Os gêmeos estavam na sala. Gabriel no bebê conforto assistindo aos peixes no aquário. Helena no tapete de atividades, tentando alcançar um brinquedo vermelho que pendia do móbile. Olha só como cresceram, Rafael murmurou, ajoelhando-se ao lado deles. Parece que foi ontem que eram 2 pequenos frangos molhados chorando debaixo da chuva. Marina observou a ternura genuína em sua voz e sentiu aquela pontada familiar de confusão. Como o mesmo homem podia demonstrar tanto carinho por seus filhos e ter sido tão insensível à morte do pai deles? Vamos abrir os presentes? Rafael sugeriu, esvaziando a sacola. Eram brinquedos educativos caríssimos, um centro de atividades musical para Helena, que adorava barulho, e um tapete sensorial com texturas diferentes para Gabriel, que vivia tocando tudo ao seu alcance. Também havia roupinhas, conjuntos da Lílica Ripilica, que custavam mais que o salário mínimo. Rafael, Marina começou, com o tom de quem ia protestar pelos gastos. Nem vem, ele a interrompeu, montando o centro de atividades. São os primeiros sobrinhos que eu tenho. Deixa eu mimar um pouco. A palavra sobrinhos ressoou estranhamente no peito de Marina. Não era a primeira vez que Rafael se referia às crianças dessa forma, como se fossem família dele. Passaram a manhã brincando com os bebês e testando os novos brinquedos. Helena ficou encantada com as luzes e sons do centro de atividades, enquanto Gabriel explorava as diferentes texturas do tapete sensorial com fascínio silencioso. Na hora do almoço, Marina serviu o bolo com café fresco. Rafael comeu 2 fatias, elogiando cada garfada de forma tão exagerada que ela riu pela primeira vez em semanas. Um riso genuíno, espontâneo. Você devia abrir uma confeitaria, ele disse. Seria um sucesso. Com que dinheiro? Marina respondeu, mas sem amargura. E quem cuidaria dos gêmeos? Eu poderia investir. Rafael disse casualmente, como se estivesse oferecendo açúcar para o café. Abrir uma confeitaria não é tão caro assim. Marina parou de mastigar. Rafael, escuta, você tem talento para isso. E precisa de uma independência financeira real, não só um emprego qualquer no shopping. A menção ao emprego fictício que ela havia inventado a fez se remexer desconfortavelmente na cadeira. Seria uma sociedade, Rafael continuou. Eu entraria como investidor, você como sócia operacional. 50-50 nos lucros. Marina o encarou em silêncio. A proposta era tentadora demais, generosa demais, e isso a assustava. Por que você faria isso? Ela perguntou. Rafael ficou quieto por um momento, observando Helena no colo dela. Por quê? Ele disse finalmente. Vocês 3 se tornaram importantes para mim de uma forma que eu não esperava. O coração de Marina acelerou perigosamente. Como assim? Nos últimos meses, Rafael continuou, evitando olhá-la diretamente, minha vida mudou. Antes, eu chegava em casa e ficava sozinho assistindo TV ou mexendo no computador até a hora de dormir. Agora, fico ansioso para vir aqui. Para ver como os gêmeos estão, conversar com você, fazer parte dessa família pequena que vocês formam. Marina sentiu lágrimas brotarem em seus olhos, mas não soube se eram de emoção ou de culpa. Rafael, Você não precisa me dar uma resposta agora, ele disse rapidamente. Pensa com calma. Mas a oferta está aí. Naquela tarde, depois que ele foi embora,
Marina colocou os gêmeos para a soneca e se sentou na varanda com uma xícara de café. A vista do Ibirapuera se estendia diante dela, as árvores começando a perder as folhas do outono paulistano. A proposta da confeitaria a tentava mais do que deveria. Seria sua chance de verdadeira independência, de construir algo próprio para o futuro dos filhos. Mas aceitar significaria se envolver ainda mais profundamente na vida de Rafael Montenegro, o homem que havia destruído sua família. Marina pegou o celular e discou o número que estava guardado na agenda desde o dia em que encontrara a carta de João. Dr. Henrique Souza, atendeu uma voz grave. Dr. Henrique, meu nome é Marina Silva Santos. Sou viúva de João Santos, que trabalhou na Montenegro Construções. O senhor se lembra dele? Houve uma pausa. Lembro sim, senhora Marina. Lamento muito por sua perda. Seu marido era um bom homem. Doutor, eu gostaria de marcar uma consulta para conversar sobre o caso dele, sobre o acidente. Claro, mas... Posso perguntar por que só agora? Já passou quase um ano. Marina olhou através da janela para dentro do apartamento, onde os brinquedos caros de Rafael estavam espalhados pelo chão. Por quê? Ela disse. Agora eu finalmente tenho condições de lutar. Quando desligou o telefone, Marina sabia que havia cruzado uma linha da qual não haveria volta. O plano que começara como uma vingança simples estava se transformando em algo muito mais complexo e perigoso. Mas por João e pelo futuro dos filhos, ela estava disposta a correr o risco, mesmo que isso significasse destruir o único homem que havia mostrado bondade em sua vida nos últimos meses. Continue 15:50. Capítulo 8. O escritório de Dr. Henrique Souza ficava numa sobreloja da Rua Augusta, entre uma loja de discos vintage e um sebó que cheirava a papel velho e café requentado. Marina subiu as escadas estreitas, carregando Helena no colo e puxando o carrinho de Gabriel, que observava tudo ao redor com seus olhos curiosos. Era uma terça-feira chuvosa de julho, e ela havia dito a Rafael que levaria as crianças ao pediatra. Mais uma mentira que se acumulava às outras, que vinha contando nas últimas semanas. Cada mentira parecia facilitar a próxima, como se a desonestidade fosse um músculo que ela estava fortalecendo. Dr. Henrique era um homem baixo e robusto, de uns 60 anos, com cabelos grisalhos e óculos de armação metálica que lhe davam ar de professor aposentado. Seu escritório era pequeno, mas organizado, com estantes cheias de códigos jurídicos e uma mesa de madeira arranhada, onde se empilhavam processos amarrados com fita vermelha. Senhora Marina, ele disse, levantando-se para cumprimentá-la. E estes devem ser os filhos do João. Que lindos! Marina sentou-se na cadeira de couro rachado em frente à mesa, acomodando Helena no colo, enquanto Gabriel permanecia quieto no carrinho. Doutor, eu preciso da sua ajuda, ela começou. O João morreu sem que a gente conseguisse nada da construtora. Eles negaram qualquer responsabilidade pelo acidente. Dr. Henrique folheou uma pasta espessa. Sim, lembro do caso. Seu marido trabalhava na obra do residencial Vila Lobos, na Zona Oeste. Um andaime desabou e esmagou a perna dele. E a empresa disse que foi imprudência dele, Marina acrescentou, sentindo a raiva familiar subir pela garganta. O que não faz sentido, Dr. Henrique balançou a cabeça. João era um dos funcionários mais cuidadosos que eu já vi. Trabalhava em construção há 15 anos. Nunca tinha se acidentado antes. O advogado abriu outra pasta e espalhou papéis sobre a mesa. Senhora Marina, vou ser franco com a senhora. Na época, quando tentamos mover a ação, esbarramos num problema. A Montenegro Construções tem uma equipe jurídica muito poderosa. Eles conseguiram que as testemunhas do acidente mudassem de versão. Marina franziu o senho. Como assim? 2 colegas do João que estavam na obra no dia do acidente inicialmente confirmaram que o andaime estava mal montado, que faltavam parafusos de segurança.
Mas uma semana depois, ambos voltaram atrás e disseram que viram João subir no andaime sem verificar a estrutura. Eles foram comprados? Dr. Henrique deu de ombros. Não posso provar, mas digamos que ambos foram transferidos para obras melhores da empresa logo depois de mudarem o depoimento. Marina sentiu o estômago embrulhar. E agora? Ainda dá tempo de fazer alguma coisa? Olha, o prazo prescricional para a ação trabalhista já venceu, mas ele fez uma pausa dramática. Se conseguíssemos provar negligência criminal da empresa, poderíamos entrar com uma ação de indenização civil. E para isso, temos 3 anos a partir da morte dele. Como provaríamos negligência criminal? Dr. Henrique se recostou na cadeira, estudando Marina atentamente. Precisaríamos de evidências que não tivemos na época. Documentos internos da empresa, laudos técnicos, testemunhas dispostas a falar a verdade. Marina respirou fundo. E se eu conseguisse acesso a esses documentos? Como? Ela hesitou. Contar a verdade significaria admitir que estava vivendo na casa do inimigo, aceitando favores do homem que havia destruído sua família. Eu conheci alguém que trabalha na área da construção civil. Ela mentiu. Alguém que talvez possa me ajudar. Dr. Henrique a encarou por alguns segundos. Senhora Marina, posso dar um conselho? Seja muito cuidadosa. A Montenegro Construções não é uma empresa qualquer. Rafael Montenegro é um dos empresários mais influentes de São Paulo. Se desconfiar que alguém está investigando a empresa, o que ele pode fazer? Marina perguntou, tentando manter a voz neutra ao ouvir o nome dele. Pode destruir a vida da pessoa. Dr. Henrique respondeu gravemente. Já vi acontecer antes. Marina saiu do escritório com a cabeça girando. 3 anos. Ainda havia tempo, mas precisava de provas. E as únicas provas estariam nos arquivos da Montenegro Construções. Durante o trajeto de volta para casa no ônibus lotado, com Helena dormindo no colo e Gabriel observando a cidade através da janela embaçada, Marina elaborava um plano. Rafael havia mencionado várias vezes que trabalhava até tarde no escritório. O prédio da Montenegro Construções ficava a apenas 10 minutos do apartamento. Se conseguisse acesso aos arquivos... Quando chegou em casa, encontrou Rafael esperando na porta do apartamento com uma expressão preocupada. Marina, onde você estava? Tentei te ligar várias vezes. Ela verificou o celular e viu as chamadas perdidas. Desculpa, estava no consultório do pediatra. Você sabe como é, aquelas salas abafadas, o celular fica sem sinal. Rafael ajudou a carregar o carrinho para dentro do apartamento. Está tudo bem com eles? Você parece preocupada. Marina improvisou rapidamente. Helena está com uma assadura forte. O médico passou uma pomada especial, mas disse que vai demorar para sarar. Quer que eu chame o Dr. Carvalho para dar uma segunda opinião? Não precisa, Marina respondeu rapidamente. É só questão de cuidado e paciência. Rafael pareceu aceitar a explicação, mas Marina notou que ele a observava com mais atenção que o normal durante o resto da tarde. Naquela noite, depois que ele foi embora, Marina colocou os gêmeos para dormir e se sentou à mesa da cozinha com um caderno e uma caneta. Começou a anotar tudo o que sabia sobre a rotina de Rafael. Horários de trabalho, compromissos sociais, viagens de negócios. Se ia fazer isso, precisava ser inteligente. Precisava de um plano. Perfeito. Porque Dr. Henrique estava certo. Se Rafael descobrisse o que ela estava planejando, ele poderia destruir sua vida. E dessa vez, ela não teria apenas a si mesma para proteger. Tinha Gabriel e Helena. E por mais que odiasse admitir, tinha se acostumado demais com a segurança que Rafael proporcionava para arriscar perdê-la levianamente. O jogo estava ficando perigoso demais, mas Marina já havia chegado longe demais para desistir agora. Continue 16:34. Capítulo 9. A oportunidade surgiu numa quinta-feira do final de julho,
Quando Rafael mencionou casualmente que precisaria viajar para Brasília no fim de semana para uma reunião com investidores do governo, seria sua primeira viagem desde que Marina e as crianças estavam morando no apartamento. Vou sexta de manhã e volto domingo à noite, ele disse brincando com Gabriel no tapete da sala. Vocês vão ficar bem sozinhos? Claro, Marina respondeu tentando manter a voz natural. A gente se vira muito bem. Mas por dentro, seu coração disparava. 2 noites inteiras, tempo suficiente para executar o plano que vinha elaborando há semanas. Na sexta-feira, Marina esperou até às 10 da manhã para ter certeza de que Rafael já estava no avião. Então, vestiu sua roupa mais formal, uma calça social preta e uma blusa branca que havia sido de seus tempos de trabalho na farmácia, e arrumou os cabelos num coque discreto. Colocou Gabriel e Helena no carrinho duplo que Rafael havia comprado no mês anterior e saiu do apartamento. Não era mentira dizer que ia ao centro com as crianças. Apenas omitia o verdadeiro motivo da visita. O edifício Montenegro Tower se erguia imponente na Faria Lima, seus 23 andares de vidro espelhado, refletindo o céu cinzento de inverno. Marina parou na calçada em frente ao prédio, observando o movimento de executivos bem vestidos entrando e saindo do lobby luxuoso. Respirou fundo e empurrou o carrinho em direção à entrada. Bom dia, ela disse ao recepcionista, um jovem de terno azul marinho que a olhou com educada curiosidade. Vim trazer almoço para o Dr. Rafael Montenegro. Era uma mentira ensaiada. Marina sabia que Rafael sempre almoçava fora às sextas-feiras. Ele havia mencionado isso várias vezes. O Dr. Montenegro viajou hoje de manhã, o recepcionista respondeu, consultando um papel sobre o balcão. Marina fingiu surpresa. Nossa, ele esqueceu de me avisar. Que aborrecimento. Fez uma pausa, como se estivesse pensando. Será que posso deixar uma coisa na mesa dele? É só um documento que ele pediu para eu providenciar. O recepcionista hesitou. A senhora é Marina Santos, cuidadora das crianças, ela respondeu, apontando para Gabriel e Helena no carrinho. Ele me pediu para trazer certidões atualizadas deles. Era outra mentira cuidadosamente construída. Marina havia observado que Rafael se derretia sempre que falava das crianças no trabalho. Dona Conceição havia comentado que ele mostrava fotos dos gêmeos para todos os funcionários. Ah, a Marina! O recepcionista sorriu. O doutor Rafael fala da senhora e dos bebês direto. Que lindos! Ele se inclinou sobre o balcão para ver melhor Gabriel e Helena. Posso levar para o andar dele, se quiser. Na verdade, Marina disse, forçando um sorriso tímido, se não for incômodo, eu gostaria de subir. É que Helena está meio enjoadinha, e lá em cima tem aquário que ela adora, sempre se acalma quando vê os peixinhos. Era verdade que Helena ficava hipnotizada com aquários. Rafael havia instalado um no apartamento justamente por isso. O recepcionista olhou para Helena, que naquele momento estava inquieta no carrinho, fazendo barulhinhos de reclamação. Claro, sem problema. 23º andar. A Jéssica, assistente. Do Dr. Rafael. Vai receber a senhora. Marina entrou no elevador executivo com o coração batendo tão forte que tinha certeza de que qualquer pessoa próxima poderia ouvir. Quando as portas se abriram no último andar, ela se viu diante de um escritório luxuoso, com vista panorâmica de São Paulo. Marina! Uma voz feminina a chamou. Era Jéssica, uma mulher de uns 30 anos, cabelos loiros curtos e óculos de designer. Que surpresa! Rafael não me disse que a senhora viria hoje. Ele esqueceu de me avisar da viagem, Marina explicou, repetindo a versão que havia ensaiado. Vim trazer uns documentos das crianças que ele tinha pedido. Jéssica sorriu carinhosamente para os gêmeos. Que lindos! Rafael tem razão. São exatamente como ele descreveu. Entre. Quer um café?
Marina seguiu Jéssica através do escritório amplo, observando tudo discretamente. Havia várias salas menores, uma biblioteca, uma sala de reuniões com mesa para 12 pessoas e, no fundo, uma porta com uma placa dourada. Rafael Montenegro, diretor-presidente. O escritório dele está trancado, Jéssica explicou, notando o olhar de Marina. Mas posso deixar os documentos na minha mesa para entregar segunda-feira. Na verdade, Marina disse, sentando-se numa poltrona em frente à mesa de Jéssica. Helena está mesmo enjoadinha hoje. Será que posso ficar uns minutinhos? Ela se acalma melhor em ambiente novo. Era outra mentira, mas Helena colaborou choramingando baixinho. Claro, eu ia mesmo descer para almoçar. Quer que traga alguma coisa para a senhora? Não, obrigada. Só uns minutinhos para ela se acalmar. E a gente vai embora. Jéssica pegou a bolsa e se dirigiu ao elevador. Qualquer coisa me liga no ramal 23. Volto em 1 hora. Quando ficou sozinha, Marina esperou 5 minutos para ter certeza de que Jéssica havia saído do andar. Então levantou-se, deixou as crianças na área de espera, onde podia vê-las através do vidro, e caminhou até a porta do escritório de Rafael. Estava trancada, como esperado. Marina voltou para a mesa de Jéssica e começou a procurar as chaves. Na gaveta superior, encontrou um molho grande de chaves com etiquetas identificadoras. Uma delas dizia RFM Escritório. Com as mãos tremendo, Marina abriu a porta do escritório de Rafael. O espaço era elegante e masculino. Mesa de madeira escura, estantes com livros de direito empresarial e administração, sofá de couro marrom. Nas paredes, diplomas, certificações e uma foto dele com o ex-prefeito de São Paulo. Marina foi direto para os arquivos. Precisava encontrar documentos relacionados à obra Vila Lobos, onde João havia se acidentado. Começou a vasculhar as gavetas dos armários, procurando pastas organizadas por projeto. Vila Lobos, Vila Lobos. Finalmente encontrou. A pasta era espessa, cheia de contratos, plantas, laudos de engenharia e correspondências. Marina começou a fotografar os documentos com o celular, uma por uma. Foi quando encontrou algo que a fez parar de respirar. Um e-mail impresso, datado de 2 dias depois do acidente de João. Rafael, como combinado, os engenheiros responsáveis já foram orientados sobre a versão oficial do acidente. As testemunhas foram transferidas para obras melhores e assinaram termo de confidencialidade. O laudo pericial foi ajustado. Problema resolvido. Dr. Márcio Andrade, débito jurídico. Marina fotografou o documento com as mãos tremendo tanto que precisou tirar várias fotos para garantir que ficasse legível. Ali estava a prova. A prova de que Rafael sabia exatamente o que havia acontecido na obra, de que havia acobertado a negligência, de que havia destruído deliberadamente a vida dela e de João. Continuou fotografando outros documentos, incluindo o laudo original de engenharia que apontava falhas na montagem do andaime. Um laudo que nunca chegara aos órgãos competentes. Quando terminou, Marina guardou tudo de volta no lugar exato onde havia encontrado, trancou o escritório e devolveu as chaves à gaveta de Jéssica. Sentou-se novamente na poltrona, pegou Helena no colo e tentou controlar a respiração. Havia conseguido. Tinha as provas que Dr. Henrique precisava. Mas agora, olhando para o escritório onde Rafael trabalhava todos os dias, onde havia fotos dele sorrindo com Gabriel e Helena na mesa, Marina se sentia estranha. Durante meses havia vivido uma mentira, mas descobrir a verdade não trouxera o alívio que esperava. Trouxera apenas um vazio profundo e a certeza de que, a partir daquele momento, nada mais seria como antes. Continue. 16:38. Capítulo 10. Marina passou o fim de semana inteiro numa angústia que parecia corroer seu estômago. As evidências que havia fotografado no escritório de Rafael estavam salvas no celular.
Mas ela não conseguia parar de pensar na expressão dele nas fotos, com Gabriel e Helena sobre a mesa. Na segunda-feira de manhã, Dr. Henrique ligou, confirmando que havia recebido as fotos por e-mail e que o material era explosivo. Senhora Marina, isso que a senhora conseguiu é ouro puro, ele disse com a voz carregada de excitação. Temos correspondência interna admitindo acobertamento, temos o laudo original apontando negligência, temos evidência de suborno às testemunhas. Com isso, podemos processar a Montenegro Construções por homicídio culposo e pedir uma indenização milionária. Quanto tempo vai demorar? Marina perguntou, observando Gabriel e Helena brincarem no tapete. Com essas provas, 6 meses no máximo. Rafael Montenegro vai tentar fazer um acordo antes mesmo de chegar ao tribunal. Ninguém quer esse tipo de escândalo público. Marina desligou o telefone e ficou parada na cozinha, mexendo distraída numa xícara de café que esfriara. Vingança. Era isso que havia buscado durante todos esses meses. Justiça para João. Segurança financeira para os filhos. Então por que se sentia tão vazia? O barulho da chave na fechadura a fez sobressaltar. Rafael estava de volta de Brasília. Oi! Ele disse alegremente, carregando uma mala pequena e várias sacolas. Senti falta de vocês. Marina forçou um sorriso. Como foi a viagem? Produtiva. Conseguimos a liberação para o projeto do metrô. Rafael largou as coisas e foi direto para os gêmeos, que estavam no cercadinho. E estes dois? Comportaram-se bem? Como sempre, Marina respondeu, observando-o pegar Helena no colo com naturalidade. Trouxe umas lembrancinhas, ele disse, abrindo uma das sacolas. Roupinhas de Brasília e uns brinquedinhos de madeira artesanal. Marina observou Rafael vestindo Gabriel com uma camisa pequena escrita Pequeno Brasiliense e sentiu algo se contorcer dolorosamente no peito. Como o mesmo homem que havia acobertado a morte do marido podia demonstrar tanto carinho pelos filhos dele? Marina, Rafael disse de repente, posso te perguntar uma coisa? Claro. Na sexta, quando passei aqui antes de ir para o aeroporto, você não estava. O porteiro disse que saiu cedo com as crianças. Marina sentiu o sangue gelar. Fui no banco, resolver umas coisas da conta. Com os 2 bebês? No banco. Não tinha com quem deixar, ela improvisou. E você sabe como é, certas coisas só a gente mesmo pode resolver. Rafael a encarou por alguns segundos. Marina teve a sensação horrível de que ele sabia que ela estava mentindo, mas não conseguia decifrar a expressão dele. Tudo bem, ele disse finalmente. É que me preocupo com vocês. São Paulo pode ser perigoso para uma mulher sozinha com 2 crianças. O resto da tarde passou numa tensão quase insuportável. Rafael brincava com os gêmeos e conversava normalmente, mas Marina sentia que ele a observava de forma diferente, mais atenta, mais desconfiada. Na hora do jantar, ele fez a pergunta que ela temia. Marina, você tem andado diferente nas últimas semanas. Alguma coisa está te incomodando? Ela parou de mexer o macarrão no prato. Diferente como? Mais distante. Mais... sei lá. Como se estivesse sempre pensando em outra coisa. Marina respirou fundo. Era a oportunidade perfeita para confrontá-lo, para jogar na cara dele tudo o que havia descoberto. Mas quando olhou para Gabriel no cadeirão, lambuzado de papinha, e para Helena dormindo no colo dele, as palavras não saíram. Tem sido difícil, ela disse, optando por uma verdade parcial. Às vezes, me sinto perdida, sabe? Sem João, sem saber direito o que o futuro reserva para mim e para as crianças. Rafael estendeu a mão e tocou a dela sobre a mesa. O contato foi elétrico e confuso. Vocês têm futuro comigo, ele disse simplesmente. Pelo tempo que quiserem. Marina olhou para a mão dele sobre a sua. Uma mão que assinara ordens para acobertar a morte do marido,
mas que agora segurava a dela com ternura genuína. Rafael, ela começou. Se você descobrisse que alguém próximo havia mentido para você sobre algo importante, você perdoaria? Ele franziu o senho. Depende da mentira e do motivo. E se o motivo fosse sobrevivência? Rafael estudou o rosto dela cuidadosamente. Marina, você quer me contar alguma coisa? Por um momento, ela esteve na borda do precipício. Quase contou tudo. Quase revelou quem realmente era, o que havia descoberto, por que estava ali. Mas então Helena acordou e começou a chorar, e o momento passou. Naquela noite, depois que Rafael foi embora, Marina ficou na varanda olhando as luzes da cidade. O telefone tocou. Alô? Senhora Marina, aqui é o Dr. Henrique. Tenho novidades importantes. O que foi? Consegui marcar uma audiência preliminar com o juiz para quinta-feira que vem. Com as provas que a senhora trouxe, ele vai aceitar a ação na certa. Precisamos nos preparar para entrar com o processo oficial. Marina fechou os olhos. Doutor, posso ter mais alguns dias para pensar? Houve uma pausa. Senhora Marina, a senhora está bem? Parece diferente. Estou bem. Só quero ter certeza de que é isso mesmo que eu quero fazer. Com todo respeito, Dr. Henrique disse firmemente. A senhora passou meses planejando isso. Seu marido merece justiça e seus filhos merecem o futuro que essa indenização vai proporcionar. Quando desligou, Marina se sentou no chão da varanda e chorou até não ter mais lágrimas. Dr. Henrique estava certo, João merecia justiça, mas por que fazer a coisa certa parecia tão errado? E por que, pela primeira vez, desde a morte do marido, ela não sabia mais o que realmente queria?